Muito boa noite. Eu sou Luiz Felipe Moura, sou membro da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Conde de Graça e Tille, número 300, do Grande Oriente Paulista de São Paulo, né? Também, no atual momento, estou como grande secretário adjunto de comunicação do Grande Oriente Paulista. Também faço um monte de corpos filosóficos, né? Ou altos graus, na realidade, altos graus é o termo mais correto. Sou também teólogo, exegeta, especialista em Bíblia hebraica e judaísmo da época do Segundo Templo, sou psicanalista, e eu resolvi trazer essa palestra aqui para vocês, para poder dar a vocês um embasamento, né, a partir aí da história, a partir da Bíblia, mas não da Bíblia com um olhar religioso, mas sim com um olhar mais histórico, né, tentando conciliar com a arqueologia, né, com o que a gente conhece aí da história da região do Antigo Oriente Médio, e dar um panorama para vocês de alguns temas, né, que na realidade fazem pontos de tangência com a maçonaria, né? Esta palestra, na verdade, embora a gente aqui está direcionando especificamente para maçons, ela não chega a abordar nenhum segredo maçônico, né? Então, também, se alguém depois se interessar de mostrar a um profano, nós não vamos abordar aqui nenhum segredo, né? Se acontecer, eu aviso vocês, mas acredito que não vai ser necessário, mas eu quis trazer para vocês esse tema para que vocês possam ter uma ideia melhor, né, a respeito do panorama, vamos dizer, histórico e bíblico por trás, principalmente de desses três temas aí que estão interligados. Né? Lógico que a visão da maçonaria é uma visão diferenciada, mais humanista, né, mais voltada para a construção pessoal, porém, né, é muito importante a gente saber de onde vieram os símbolos e o que eles significavam originalmente. Né? E esses termos, eles são, né, tanto o ordo abcal como o templo e a escada de Jacó são usados por N grupos, não só pela maçonaria, né, mas se você for ao longo aí das religiões e mesmo grupos ocultistas, eles vão usar esses símbolos, cada um dando a sua interpretação, né, mas existe uma interpretação exegética, existe uma interpretação original do que esses termos significavam e o que a gente pode falar a respeito deles. Né? Muito bem. Então a gente começa justamente com Ordo Abcal, né, que na verdade, não chega a ser, vamos dizer assim, um ensinamento maçônico propriamente dito, mas é um termo com o qual os maçons esbarram. Né? O irmão Luciano, que teve a palestra brilhante aí sobre a história do rito escocês, explicou um pouco, né, como o termo foi usado no escocismo, né, para poder falar sobre a questão da organização, trazer alguma ordem, né, num sistema que estava caótico aí, em termos de graus, etc. Né? Mas o uso, né, dessa ideia, desse conceito de ordo abcal, né, ele não se resume ao rito escocês na maçonaria. Né? Você tem, eu já esbarrei com alguns rituais, aí, né, principalmente de altos graus, onde há referências ao grande arquiteto do universo como aquele que traz a ordem, né, que ordena o caos. E isso vai ter tudo a ver com o Templo de Salomão e vai ter tudo a ver com a escada de Jacó. Então a gente começa por aí. Bom, então a primeira coisa que eu queria trazer para vocês, na realidade, é desconstruir um conceito equivocado que as pessoas costumam ter, né? Que é a questão da criação na Bíblia. Né? Muita gente, na realidade, não entende, né, a criação bíblica tal qual ela foi concebida originalmente. A Bíblia, inclusive, né, a criação do Gênesis, ela não foi feita com o objetivo de ser um livro científico, né? Ela foi feita com o objetivo de passar uma mensagem, principalmente uma mensagem monoteísta, né? E tem uma série de fatores aí que tem a ver com a cultura do povo, né?
E, por exemplo, né, aqui o principal elemento que a gente está trazendo aqui dentro dessa palestra é o conceito né, o conceito que no latim a gente fala de creatio ex nihilo. Né? Creatio ex nihilo seria a criação a partir do nada. Né? E as pessoas acham, se você perguntar até mesmo, né, para uma pessoa religiosa que acredita na Bíblia, né, assim, se Deus criou as coisas a partir do nada, a maioria vai dizer que sim. As pessoas acham que a Bíblia diz isso, né? Mas na realidade isso é um anacronismo, né? Algo anacrônico é o que é fora do seu tempo, né? Então por quê? Porque quando a Bíblia foi escrita, o conceito de uma criação, né, algo surgir a partir do nada, não existia. Tá? A menção mais antiga que nós temos do conceito de uma criação a partir do nada é bastante discutível, né, quando é que isso surgiu, mas vamos dizer, a hipótese mais antiga é que teria surgido no livro de 2 Macabeus 7:18, né, faz parte da Bíblia Católica, não faz parte da Bíblia Protestante, né, mas é um livro aí do período né, um pouco anterior à dominação romana de Judá, né, e ele traria supostamente, né, nesse versículo aí o conceito de que Deus teria criado tudo a partir do nada. Né? Mas alguns contestam, né, dizem que não, que na verdade isso é uma tradução um pouco equivocada do grego, e que na verdade esse conceito teria surgido a partir dos escritos de Justino Mártir no século II depois de Cristo. Né? Então, a gente tem aí uma janela de uns 400 anos aí nessas hipóteses, né? Ou 300 anos talvez, nessas hipóteses com relação a quando é que surgiu o relato, né? A ideia da criação ex nihilo. Porém, esse trecho do livro de Gênesis, que é o primeiro capítulo, né? Ele foi escrito aí por volta do século V a.C. Né? Se ele foi escrito no século V a.C., mais ou menos é o que se estima, século 6 a 5, na verdade, é o mais correto. Então, ele foi escrito numa época em que o conceito não existia. Né? Então, o que a Bíblia diz sobre como a Terra foi criada? Né? Se a gente pegar lá Gênesis 1, versículo 2, na verdade aqui no hebraico ele está eu botei o 1 e o 2, e no português eu acabei deixando só o 2, mas nós temos o seguinte, né, no hebraico bíblico, né, o ha'ores, né, no hebraico moderno ve'ha'aretz, que seria e a terra, aí, né, ha'ithó, né, estava ou era, né, ha'itá no hebraico moderno, aí você vai ter uma expressão muito interessante, no hebraico bíblico, tohu vavohu, no hebraico moderno, tohu vavohu. E essa expressão, ela costuma ser traduzida como como sem forma e vazia, né? Eu trouxe aqui uma tradução que eu gosto mais, que é a terra era caótica e desolada, ou a terra estava caótica e desolada, e havia trevas sobre a face do abismo, né? E o vento de Elohim, eu estou usando aqui o termo hebraico para Deus, de propósito, vocês vão entender por que mais adiante, se movia sobre a face das águas. Né? Vocês vão ver em algumas traduções o Espírito de Deus, né? Até com letra maiúscula. No hebraico você não tem no hebraico bíblico não tem essa diferenciação. E a palavra Espírito e a palavra vento é a mesma palavra no hebraico. Tá? E aqui eu entendo que vento é mais apropriado, como a maioria dos exegetas, e tem uma razão para isso. Mas o que é Tohu Wavohu? Né? Tohu é algo caótico, confuso, inútil, desordenado. Né? Pensa numa coisa que não tem serventia nenhuma. Né? Então, imagina que você pegou, né, vamos usar a metáfora de construtor aqui, né, já que somos pedreiros mesmo que especulativos, você pegou, né, e construiu uma casinha, né? Muito bem. E aí restou assim caco de tijolo, né? Restou pedaço de pedra, restou um monte de coisa ali que aquilo ali não, né, é desordenado, é inútil, né? É um resto de alguma coisa, é caótico, não tem uma ordem, não tem uma estrutura.
né? É simplesmente uma coisa que não tem serventia, né? Como não está ordenado, não tem serventia. E aí você tem também vohu, né? Algo que é vazio ou desolado, né? A gente pode dizer isso, né? Algo que está desprovido de coisas, né? Muito usado para se referir, por exemplo, a uma região que não está sendo habitada, tá? Então, essa expressão que aparece no Gênesis 1, 2, né, Tohu Avohu, ela vai aparecer somente uma única outra vez, né, no livro, num outro livro bíblico, né, que apesar de estar mais adiante na Bíblia, ele foi escrito antes dessa passagem, né, que é o livro do profeta Jeremias. Tá? Então, o profeta Jeremias, que foi um dos profetas que falou para Judá, para o reino de Judá, olha, o templo de Jerusalém vai ruir, vai cair, vai dar ruim. Né? Então, a gente tem alguns graus na maçonaria que lidam com isso. Né? A maçonaria revolve em torno da lenda do Templo de Salomão e você tem graus, né, altos graus que lidam, né, com essa questão da destruição do Templo de Salomão, e isso não é nenhum segredo maçônico, já que é um fato histórico. Né? O Templo de Salomão ele é destruído, o reino de Judá é destruído, devastado, né, por Nabucodonosor II, rei da Babilônia, e aí depois o povo judeu vai para o cativeiro, né, tá lá escravo cativo, depois vai voltar com Zorobabel, né, vai ter a reconstrução do templo, aí o chamado Templo de Zorobabel, também tem graus maçônicos, né, falando sobre todo esse período histórico, né, da Bíblia hebraica. Né? Aliás, qualquer período histórico da Bíblia hebraica você vai encontrar algum grau maçônico fazendo referência a tanto grau, tanto sistema, né, que é quase impossível não ter. E Jeremias 4, 5 a 7, depois versículo 20 e o 24, quem quiser ter um panorama geral pode ler o capítulo inteiro depois, né? Olha como é que é o contexto, ele está profetizando sobre a ruína de Judá. E ele diz, anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, capital, né, de Judá, e digam, toquem a trombeta na terra. Né? A trombeta era um instrumento de guerra para anunciar que vinha um exército invasor. Levantem um estandarte, né, uma bandeira, eles usavam em guerra também. Fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Babilônia, né, ficava ali ao nordeste, né, mais ou menos ali de Judá. Um leão, que é o símbolo do reinado babilônio, né, já subiu de seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu. Né? Nabucodonosor, quando ele veio conquistando, ele veio passando a ripa em tudo quanto era nação que estava pelo caminho. Né? Já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia, né? Tohu avohu. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Então repara, né? É a mesma expressão, caótico e desolado, ou sem forma e vazio, né? Mas observe que aqui não faria sentido você pensar assim, olhei para a terra e ela deixou de existir. Né? Na realidade, ela existia, a terra de Judá continua existindo, Jerusalém continua existindo, mas estava totalmente destruído, um estado totalmente caótico, totalmente arrebentado e não tinha nenhuma serventia. Né? Então, a partir daí, a gente consegue entender melhor como é que eles viam, então, a criação da terra. Tá? Então, a criação da terra para os povos no Antigo Oriente Médio e até em outras regiões também, né, como a Grécia antiga, né, tinha esse conceito também. Eu peguei aqui uma imagem que ela não é uma imagem antiga, essa imagem da esquerda, mas ela representa mais ou menos essa ideia de uma coisa caótica e desordenada, né? Assim, luz misturado com trevas, né? Então, aliás, isso também, né, para quem é, né, para os maçons dá uma certa ideia interessante aí sobre algumas das nossas alegorias, né? Coisas misturadas aí, luz e trevas, né? Porção seca e água também, né? Então estava tudo embolado e não tinha uma ordem, uma lógica, nada, né? Um dos que traz
um pouco essa visão é Platão, né? Platão ele fala, quando ele traz o conceito do demiurgo, né? O demiurgo de Platão, né? Que depois outros filósofos vão usar esse conceito, né? Também, mas era o grande, vamos dizer assim, né? O grande organizador que pegou uma ideia, que era uma ideia ideal, pegou aquela matéria toda bagunçada e saiu construindo alguma coisa de útil, né? Ali. Então, essa era a ideia, né? Dar ordem ao caos. Então, a criação do mundo, ela é ordo ab cao, né? Ela é o caos que foi tornado em ordem, né? Então, esse é um conceito da criação, né? Assim como ele vai aparecer também, né? Ele aparece em graus associados aí já o templo de Zorobabel, exatamente porque tem a ver com isso, né? Jerusalém estava desolada, estava tudo destruído, eu vou trazer o quê? Ordo ab cao. Eu vou trazer ordem a partir do caos. Eu vou organizar tudo, né? Eu vou reconstruir Jerusalém, vou repovoar, vou plantar de novo, né? Enfim, eu vou dar uma inteligência, né? Uma estrutura a isso daí que antes não existia, tá? Muito bem. E algumas religiões, algumas mitologias, na verdade, do Antigo Oriente Médio, é muito interessante porque traziam o universo como se ele estivesse engolido por grandes monstros primordiais, né? Então, assim, você tem isso um pouco na cultura grega, né? E na cultura suméria você tem também isso, né? Ali na Mesopotâmia você tem isso, né? Monstros gigantes que engoliram, né, toda a matéria e aí, muito provavelmente, eles pegaram essa ideia, né, de esventrear um animal e ver que no estômago, né, ou observar as fezes, não sei, mas né, já se sabia naquela época que o estômago destruía tudo, né, desconstruía a matéria, desconstruía a ordem, né, a digestão é isso, né, então, né, é o catabolismo, né, do alimento. Então, para eles, tinham grandes monstros que, né, eles impediam surgir uma ordem e os deuses originalmente foram lá e guerrearam contra esses monstros, destruíram esses monstros, mataram esses monstros e a partir daí conseguiram dar ordem ao caos, né? Um exemplo disso está nas tábuas do Enuma Elish, que são do século XII ao século XI, mais ou menos antes da Era Comum, né? Ou antes, às vezes eu uso antes da Era Comum, é hábito, tá? Como né, eu sou judeu, os judeus usam muito, ao invés de usar antes de Cristo, depois de Cristo, usam muito antes da Era Comum, depois da Era Comum. Tá? Então, se eu usar às vezes, não, né, é a mesma coisa. E aqui, então, você tem o Enuma Elish, né, sendo ilustrado aí, esse painel é um painel colorizado, né, mas a gente tem gravação semelhante, mostrando, né, o deus Marduk, que era um patrono, né, importante na Babilônia, destruindo, né, Tiamat, que seria esse monstro das águas primordiais que teria, né, que impediria a ordem. Né? E aí eles ventria Tiamat, dividindo, né, as águas superiores das inferiores. Né? Para quem, como eu, cresceu assistindo Caverna do Dragão, deve lembrar do dragão Tiamat, ele foi inspirado na mitologia babilônica. Tá? Mas não tem nada a ver com o personagem, é só o nome, que é igual e o fato de ser um dragão, né? Mas a Tiamat, na verdade, a deusa Tiamat, Babilônia não tinha 3 cabeças, né? Como no Caverna do Dragão. Bom, então, o que Deus fez para o mundo poder existir? Tá? Deus fez 4 coisas. Aliás, perdão, Deus fez 3 coisas. Primeiro, Deus cria a luz. E como é que ele faz isso? Separando a luz das trevas. Né? Então, eles tinham esse conceito, os semitas antigos, de que eu vou dar uma inteligência que vai gerar algo distinto, né, no meio da confusão. Então, Deus gera a luz, né, ele diz, haja luz e houve luz, e ele separa a luz das trevas. Né? Então, você tem lá em Gênesis 1, 3 e 4. Tá? Depois, você vai ter o vento de Deus que pairava sobre as águas, né? Ele vai criar um domo, tá?
que no hebraico, isso é chamado de firmamento nas traduções mais antigas, mas é literalmente um domo, tá? Né? No hebraico bíblico seria roquia, né? Então, roquia né? Ou raquia no hebraico moderno seria exatamente um domo, né? Assim, que servia como se fosse uma bolha, né? Protegia o ar, por isso o vento de Deus fazendo isso, repara, por isso que eu disse que é vento, né? Ele sopra sobre as águas e ele cria, né, essa expansão de ar, esse domo celeste, né? Então aí você tem a porção seca separando as águas de cima das águas de baixo, né? Os semitas viam que chovia, então eles entendiam que tinha um mar lá em cima, tinha um mar embaixo e a terra, né, era igual aquele souvenir que o seu vizinho ou seu primo trouxe para você quando visitou, né, Nova York, né? E aí trouxe sabe aquele brinquedinho que parece um peso de papel assim que você chacoalha, cai a neve, né? Era bem aquilo que eles achavam que era a Terra, só que aquilo dentro de uma banheira, né? Era aquilo no meio da água, tá? Então era assim que eles entendiam. Você tinha um teto, né, vítreo, né? Não sei se eles criam que era vidro, né, no conceito que a gente tem hoje, mas era um teto vítreo de aspecto vítreo com janela para permitir cair água, né? E estava no meio né? E embaixo você tinha água também, tá? Você tem outras inovações no Gênesis 1, né? Por isso que eu falei, o Gênesis 1 ele não tem o objetivo, né, de ser um livro científico, né? Por exemplo, você tem os astros criados depois da luz e das plantas, né? Não faz o menor sentido do ponto de vista físico, né? E aí os fundamentalistas religiosos que não entendem isso, porque não conhecem a cultura semita, história, arqueologia, etc., né, ficam só bitolados às vezes em alguns ensinamentos religiosos, né, ficam tentando dar mil e uma explicações mirabolantes para por que você tem luz e não tem astro, como é que a Terra pode existir antes do Sol, né, como é que tem planta sem ter a luz do Sol, né? Mas a grande verdade é que ele inverte a ordem, né, para combater a idolatria. Por quê? Porque né, aonde os judeus estavam inseridos ali naquela cultura né, dos povos do norte, você tinha bastante idolatria, eles achavam que os astros eram deuses, e os astros tinham criado a vida. Então, para minimizar a importância, né, dos deuses astros, e também dos monstros marinhos, né, como Tiamat, e você tem um relato construído dessa forma, né? Ele inverte a ordem, né? A luz é criada depois dos astros e também o monstro marinho não é mais um monstro primordial, mas sim né, algo que né, o próprio Deus criou. Então, assim, é uma criatura, não é algo que você tenha que se preocupar, né? Muito bem. Então, qual era a cosmovisão semita, né? Não era só a cosmovisão da Bíblia, tá? Era a cosmovisão do Oriente Médio antigo, né? Obviamente que aqui essa imagem que eu peguei aqui né, de um programinha de ilustração, né, vamos dizer, bíblico, ele vai trazer a partir da Bíblia, mas eles entendiam o seguinte, né, que você tinha ali a terra, as águas de baixo, o grande abismo, né? Aí você tinha os pilares, né, do domo, do firmamento, tá? Muito provavelmente os pilares do templo, né, as colunas do templo, que depois elas vão ser associadas a personagens, né, já em outras histórias, mas muitos supõem que o nome das colunas, né, tem a ver com represente as colunas que eles entendiam que sustentavam o domo, né? Então, né, por isso é algo forte, algo firme, né? Isso é o que representa o nome da coluna, tá? Então, você tinha as colunas que seguravam esse domo, você tinha as janelas para cair água, os astros rolavam, né? Nesse modelo aqui está rolando em cima, né? Junto a, mas em alguns modelos eles aparecem por cima do domo, né? Rolando por cima do domo. Mas eles achavam que era uma bola rolando mesmo, né? E as águas em cima, e Deus habitava fora disso aqui. Ou os deuses, se fosse algo, né, da cultura politeísta, tá? E você vê isso de forma muito interessante em uma passagem que depois também, obviamente, né, havia mística, né, a linguagem
muito mística, às vezes vai tentar dar outras conotações, né? Que é Êxodo 24:10, e viram o Elohim de Israel, né? O Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Então, essa é uma visão que os israelitas têm de Deus, né? E eles veem Deus andando em cima de um negócio que parecia um caminho de safira. O que eles estão vendo? Eles estão vendo isso aqui, Deus andando por cima das águas, né? Aqui fora já da criação, tá? Então eles tinham um pouco essa visão, né? Aliás, a ideia de Deus como incorpóreo, imanente, etc., também já é um desenvolvimento científico não, perdão, filosófico muito posterior. Nós estamos falando de criador de cabra no meio do Oriente Médio 2.500 anos atrás, né? Por isso até a ideia, né, de que algumas interpretações místicas da Bíblia tenham surgido lá nos tempos de Abraão é absolutamente fantasioso, né? A cultura deles era muito primitiva naquela época, né? Por exemplo, né, a Cabalá, né, judaica, ela não é do período bíblico, né? A gente sabe, historicamente, sabemos quando é que começaram a surgir os manuscritos da Cabalá, assim como a gente sabe quando é que começou a surgir manuscrito da maçonaria operativa, né? Perdão, da maçonaria especulativa. Né? A gente sabe que a Cabalá basicamente é neoplatonismo da Idade Média, né? Então, aí você já tinha todo um desenvolvimento filosófico, nada contra, né? Acho que é muito interessante, traz visões muito interessantes, mas aqui nós estamos falando de algo bem literal, né? Eles achavam literalmente que os deuses moravam ali em cima, tá? Muito bem. Então nós encerramos aqui a primeira parte, né, da palestra, e agora nós vamos falar de deuses, era para ter um S aqui, desculpem a falha, de deuses e anjos, tá? Então, eu trouxe aqui duas imagens egípcias, arqueológicas egípcias, né, mostrando exatamente os deuses andando em cima, né, algo parecido com o que a Bíblia diz, andando em cima das águas superiores, né? Então você tem lá o barquinho, né, levando um faraó, né? Os faraós eles eram um pouquinho prepotentes, né? Eles achavam que eles eram divindades, né? A gente tem até hoje alguns, né, alguns líderes que acham que são divindades, né, em vários âmbitos religiosos, políticos, artísticos, etc. Né? Mas o faraó era bem literal, né? Eles achavam que ele era um deus. Então mostra um faraó andando, né? Isso aqui pode ser uma representação da barca de Irá, né? Levando o sol, né? O deus sol ali e o faraó no meio sobre as águas, navegando sobre as águas superiores, tá? Essa é uma peça do acervo do Museu Britânico, do British Museum, do século X antes da Era Comum, tá? E aí você tem do lado aqui também uma colorização de um mural egípcio, né? Isso foi colorizado, foi reproduzido aí por uma artista, mas eu achei muito legal para mostrar, né? Os egípcios consideravam essas águas superiores como uma deusa, né? E aqui aparece exatamente os deuses navegando pelo corpo dela, repara, por cima também do domo, né? E aí um domo que permite a vida, tanto que você tem Ankh, né? Aqui a cruz ansata, né, egípcia por baixo, né, a vegetação surgindo. Repara como muda a mitologia, mas a ideia era essa, né? Então, para eles, os deuses moravam literalmente no céu, literalmente, né? Você tem na imagem, nessas duas imagens, né, representações de estrelinhas, né? E assim, não é difícil a gente entender por que eles achavam que os deuses moravam no céu. Né? Eles olhavam para o Sol, olhavam para a Lua, via que se mexia. E via que dependendo do movimento da Lua, né, ou do Sol, a coisa aqui ficava boa, ficava ruim. Né? Fazia mais frio, fazia mais calor, a maré ficava violenta, a maré não ficava violenta, né? Você tinha vegetação, etc. Né? A gente perdeu um pouco disso porque a nossa cultura é uma cultura mais urbana, né? Mas para eles, que era uma sociedade fundamentalmente agrária, isso era importantíssimo. Então eles olhavam, pô, tem um negócio lá no céu se mexendo, um negócio lá no céu se mexendo ferra com a minha vida, né? Parece político brasileiro, né? Tá lá em cima ferrando a sua vida.
Mas, então, eles olhavam e falavam, bom, isso aí são deuses, né? Então, eu tenho aqui deuses, literalmente são deuses, né, que moram lá em cima, né? Inclusive, isso favorecido pela visão do pássaro, né? Eles olhavam para o pássaro, que voava, virava um pontinho lá em cima, né? E quando descia, ele conseguia ver que era um pássaro, né? Então, ele sabia que vendo de longe era um pontinho, então eles achavam que eram deuses, literalmente, né? Que os astros eram deuses, tá? Muito bem. Ficou repetido esse slide. E aí, a partir deles acharem, né, que os deuses eles eram seres que habitavam no céu, né? É engraçado, né? Porque a religião hoje ela adaptou essa linguagem, né? O pessoal fala de céu, né? Papai do céu, né? Vou morar no céu, etc, né? Bênção do céu. A gente usa essa linguagem, mas de uma forma mais figurativa hoje, né? Mas para eles era bem literal, né? A bênção que vinha do céu era a chuva, né? Ainda mais no Oriente Médio semiárido ali, né? A região ali da terra de Canaã, né? Então, e eles achavam que os deuses faziam que nem os pássaros. Os deuses repousavam na montanha, né? Porque eles viam que os pássaros pousavam na montanha e eles olhavam para a montanha, e como montanha, né, tem muita mudança climática, né, por conta né, do fato de ser uma própria barreira atmosférica, né? Então, na montanha você tem ao mesmo tempo muita chuva, né? Então escorre água, você tem nascente de rio, ao mesmo tempo você tem trovoada, tempestade. Eles achavam que eram os deuses das montanhas, né? Então, você tem até o termo El Shaddai, muito conhecido, muito popular na Bíblia, né? Literalmente é o Deus das montanhas, né? Então, ao mesmo tempo você tem os deuses assírios, né? Os Shidu, que no hebraico viraram Shedim, os demônios, vem de Shod, que é destruição, que é da mesma raiz etimológica, né? Por quê? Porque eles olhavam para os montes e era ambíguo, vinha suprimento, né? Vinha coisa boa, mas vinha também destruição, né? E aí você tem um exemplo disso, né? Dessa teofania, dessa manifestação divina na montanha, no episódio dos Dez Mandamentos, né? Quem assistiu Charlton Heston, né? Êxodo 20, 18 diz: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. O povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, né? Então, eles estavam vendo ali fenômenos, vamos dizer, climáticos, etc, etc, né? E eles entendiam aquilo como deuses, né? Então, e veja, aqui eu não estou querendo entrar na questão de fé, se isso daqui foi eles que olharam e acharam que era Deus e não era, ou se Deus, sabendo que era essa a expectativa deles e se não fosse dessa forma eles não iriam reconhecer os sinais, agiu dentro da expectativa deles, né? Aí é uma questão de fé, vai da fé de cada um. Mas é absolutamente razoável você também imaginar isso, né? Se você acredita numa revelação, né? Essa revelação ela tem que fazer sentido para quem a recebe. Então ele vai receber dentro da cultura dele. Ele não vai receber uma revelação completamente alienígena, né? Então, se você tem a revelação de Deus, você vai ter uma expectativa de que Deus te mande pregar, escrever um livro, rezar. Você não vai ter a expectativa de que Deus te mande plantar bananeira. É totalmente fora, né, do que seria a sua expectativa cultural, tá? Então, que fique claro aqui, meu objetivo não é entrar na questão crença, né, e sim apresentar como um exegeta todo o aspecto cultural. Bom, mas aí você tem uma questão, como é que era a relação dos homens com os deuses, né? Alguns textos antigos, né, alguns textos sumérios antigos aí, né, de milênios antes de Cristo, eles dão algumas ideias, né? Então, por exemplo, né, tem duas histórias de dilúvio, né, que são anteriores à história de Noé, que são o mito de Atrahasis e a epopeia de Gilgamesh, né? Então, aliás, né, também você tem graus maçônicos lidando com a história de Noé. Vale a pena conhecer os mitos diluvianos de outros povos, né, que precederam a Bíblia.
Mas o mito de Atrahasis, você tem os Anunnaki, né, que eram deuses menores, que eles eram servos dos deuses sumérios principais. Os sumérios tinham duas classes de deuses. Tinha os deuses principais e tinha os deuses menores, né? Aí depois teve um camarada que resolveu dizer que os Anunnaki eram alienígenas, né? Mas não há nada na arqueologia, na história, que fundamente essa teoria, né? Na verdade, eles eram deuses menores e eles criam o ser humano, né? Misturam lá o sangue deles, né? Que era divino, com barro, seja lá o que for, e criam o ser humano porque eles estavam cansados de servir os deuses grandões, né, que pediam para eles cuidarem do jardim, né, do Éden, né, para dar alimento para os deuses. Então, não, a gente está cansado, vamos criar o ser humano para fazer isso, né? Foi o primeiro registro de luta de classe da humanidade aconteceu entre os deuses, né? Então aí e aí eles inventaram o funcionalismo público, né? Ni mim não, ni quem, né? E aí criaram o ser humano e a gente se lascou, né? Então essa é a história da mitologia suméria aí de Atrahasis, né? Acaba dando ruim porque o ser humano acaba sendo barulhento demais e os deuses querem afogar o ser humano, né? O dilúvio original era assim. Então você tem essa ideia dos humanos cuidando, né, dos alimentos dos deuses. E Gilgamesh, né, o épico de Gilgamesh, né, você tem os deuses, a mesma lógica, né, os deuses afogam o ser humano e sobrevive um camarada, né? E aí esse camarada que sobrevive, ele oferece sacrifício aos deuses, né? E aí é dito que os deuses eles estavam famintos. Na hora que vem o sacrifício, eles se amontoam feito moscas ali, né, no sacrifício. E aí a deusa Star, que era a deusa da fertilidade, ela pega as joias do seu colar, cria o arco-íris como sinal de aliança entre os homens e os deuses e dá para ele o arco-íris em troca de poder comer. Isso depois na Bíblia vai ser ressignificado, né, como uma aliança de Deus para o homem sem exigir barganha, né? Uma série de histórias da Bíblia, aqui um parênteses, você só entende se você conhecer o mito antes, né, as lendas anteriores e como é que a Bíblia os ressignificou. Eu falo disso, né, eu dou aula disso no meu canal no Universo Monoteísta no YouTube, né, youtube.com/c/monoteísta. A gente tem mais de 25 mil inscritos no canal e eu falo dessas coisas, né, nas aulas de Gênesis. Bom, então, isso aqui ilustra para a gente como é que era a cabecinha deles, né, daquele povo. Eles entendiam o seguinte: eu vou oferecer comida para os deuses e, em troca, os deuses vão me oferecer bênçãos, né? Então, eu vou pegar da minha colheita, vou queimar, né, porque vai virar a fumaça, vai subir, eles lá vão materializar a fumaça, né? Se eu posso transformar comida em fumaça, eu posso transformar fumaça em comida, era o que eles imaginavam, né? Então vai subir, eles vão pegar, vão materializar, vão comer, vão ficar felizinhos e vão mandar chuva, e vão mandar calor, e vão mandar bênçãos, né? Vão mandar fertilidade, né? A bênção dos céus, hoje quando a gente fala, né, faz uma oração, pede a Deus a bênção dos céus, a gente já está num ambiente urbano. Normalmente você quer um emprego, né? Você quer um casamento, etc. Né? Mas para eles era literal. Ele queria chuva, queria que descesse algo do céu mesmo para valer. Né? Agora, se os deuses estão acima do domo, o ser humano está abaixo do domo, como é que se dá essa comunicação entre eles? Os deuses podiam vir, descer e tal, né? Mas aí surge a figura, né, dos anjos. A palavra anjo, na realidade, é uma palavra que ela acaba sendo uma palavra ruim para entender a Bíblia hoje, né, porque a gente perdeu o significado original dela. O grego angelos significava mensageiro, né? Então eles pensavam assim, bom, os reis, né, são muito importantes, como é que os reis se comunicam? Eles mandam mensageiro, né? Não tinha e-mail naquela época, né? Nem tinha WhatsApp. Então
mando um mensageiro, né? Quero mandar uma mensagem para o Pádua, né, que está lá do outro lado do Brasil. Vou escrever uma carta, mando no mensageiro e o mensageiro chega lá com a minha mensagem, né? Pode ser uma mensagem escrita, eu posso mandar um presente para o Pádua, né, esperando que ele me mande algo de volta, etc, etc, tá? E a palavra no hebraico, né, Hamalach, ela aparece na Bíblia com esse sentido de um mensageiro humano, né? Segundo Samuel 11, 22, e foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo que Joabe o enviara a dizer. Aqui é Davi, pai de Salomão mesmo, né? Então, você tem aqui a palavra, né, Hamalach, né, que é exatamente a mesma palavra que é traduzida em outros contextos como anjo, né? O problema, né, às vezes a gente tem problemas gerados por tradução. Né? O problema é que as traduções traduzem como anjo quando entendem que é um mensageiro divino e como mensageiro quando entendem que é um mensageiro humano. E às vezes o contexto pode ser ambíguo, né? E é a mesma palavra. Então eles entendiam que os deuses tinham mensageiros, né? Que o mensageiro podia tanto levar alguma coisa para a divindade que estava lá em cima, como podiam trazer alguma coisa da divindade para baixo. Então eu podia levar os meus sacrifícios, os meus pedidos, etc., e podia trazer as bênçãos. Você está começando já a entender a escada de Jacó, né? E o quão literal ela é, né? Assim, tem gente que fala, não, a escada de Jacó é uma representação da árvore da vida. Eu já vi a escada de Jacó é uma representação do DNA, né? Eu acho legal que as pessoas usem, né, o símbolo de forma ressignificada. Aliás, na maçonaria, todos os nossos símbolos são ressignificações, a começar das nossas ferramentas, né? Mesmo a escada de Jacó, né, que o Marcos Vinícius deu uma palestra muito boa falando sobre isso, né? A gente fala sobre as virtudes, etc., que são representadas, cada degrau, né? Ao contrário do que muitos pensam, degrau na escada de Jacó não é grau, né? Maçônico, a gente fala meio de forma corriqueira, nada contra a linguagem coloquial, mas, né, literalmente falando, não é isso em maçonaria, né? Mas esse era o sentido original. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá? Mas então, né, entendemos os deuses, entendemos os anjos, vamos falar agora de templo, tá? O que era o templo? Né? As pessoas têm uma visão absolutamente romantizada de templo, né? Mesmo nas religiões, etc., porque a gente pensa logo na Capela Sistina, né? Na Basílica de São Pedro, né? Ou em algum templo magnífico, sei lá, no Tibete, né? E não era nada disso, tá? O que era o conceito de templo, né? Se eu pegar no hebraico, Beth HaMikdash, né? A casa daquilo que está diferenciado, daquilo que está separado. É uma casa separada para a divindade. Então, assim, eu quero que uma divindade fique perto de mim, porque eu entendo que se os deuses se manifestam tão perto, né, vem chuva, vem bonança, vem bênção, etc. Né? E principalmente considerando que eles associavam os deuses aos astros. Né? Então, assim, se eu quero que um Deus habite perto de mim, o que eu vou fazer? Eu vou construir um templo, né, no lugar mais alto possível, né? Mas o que era o templo? Era uma casa para a divindade, tá? Então o templo de Jerusalém não era um lugar de culto. Havia muito pouco culto no templo de Jerusalém, tá? O templo de Jerusalém ele tinha duas funções primordiais. Uma era o serviço contínuo a Deus, né? E a outra eram as festas. Tá? Se você pensar num palácio real, um palácio real é uma ótima analogia. Né? O que você tem num palácio? Um rei. Primeiro, ele mora lá, ele vive lá, então ele tem servos que cuidam das necessidades básicas dele. Né? Por isso, os sacerdotes eles não eram porta-vozes de Deus. Né? Como eu falei, esses conceitos evoluíram muito. Né? Também temos uma amálgama de conceitos de outras culturas, né? Mas o sacerdote bíblico, ele era um serviçal de Deus,
né? Ele ia lá, trocava os pães que ficavam diante do quarto real, que era o Santo dos Santos, ele botava incenso, né, o perfume no ambiente, que era uma coisa importante, ele fazia sacrifício de animais, de cereais. Então, assim, ele estava cuidando, limpava, ele estava cuidando das necessidades básicas de Deus, mantendo aquele templo um lugar bacana para Deus ficar ali. Tá? Essa era a ideia. Né? E você tem um exemplo disso no Salmo, um salmo tão conhecido, né, na maçonaria brasileira, Salmo 133,3, como Orvalho de Hermon, né, porque o orvalho era uma coisa boa, né, era uma coisa, né, principalmente pensa no orvalho num semiárido, né, era umidade, qualquer umidade para eles era ótimo. E como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Né? Então a ideia, eu vou manter Deus morando na capital do meu país, porque dali ele vai abençoar a região toda. Essa era a ideia que eles tinham. Tá? Volto a dizer, sem entrar no mérito de crença. Né? Se você é uma pessoa religiosa, você pode entender que Deus entendeu tudo isso, né? Que Deus aceitou tudo isso porque era o que eles sabiam fazer, né? Mas né, é interessante que eu acho que, assim, um parênteses, os profetas chegaram a ter essa percepção, porque os profetas, quando eles criticam, né, a hipocrisia religiosa, a corrupção no sacerdócio, na política, etc., eles falam, eles trazem Deus falando, eu não estou nem aí para sacrifício, eu não estou nem aí, eu não como, eu não bebo, vocês vão me alimentar de quê? Né? Eu não bebo sangue de boi, né? Eu não como carne de cabra, né? Eu não estou preocupado se você está fazendo jejum, não está fazendo festa, não quero nada disso, né? Porque a festividade era um grande banquete que você fazia na casa de Deus, né? As festas bíblicas eram isso, né? As solenidades bíblicas. Né, que é como um rei, né? O rei dá banquete, dá festividades também, né? Muito bem. Então, qual é o modelo? Eu vou construir uma casa para Deus. Que modelo eu vou usar para isso? A gente tem algumas pistas, tá? Uma pista bíblica e uma pista arqueológica, né? Quem conhece a Bíblia sabe que o templo ele foi modelado a partir do tabernáculo, né? Moisés teria construído um tabernáculo para Deus e aí depois, né, Deus habitava num tabernáculo e num dado momento o rei Davi fala, eu quero construir um templo, aí Deus fala, não, você tem mão suja de sangue, porque você era um rei guerreiro, seu filho, que é pacífico, né, por aí, daí o nome Salomão, né, Shilomô, ele é que vai construir para mim, né? Então você junta o material, tal, aquela coisa toda, e o Salomão é que vai construir, né? Mas então antes do templo você teve o tabernáculo, que foi a primeira casa de Deus, né? E o templo ele segue o mesmo padrão arquitetônico do tabernáculo. E aí você tem um texto em Êxodo 3:1, no começo da história de Moisés, quando ele foge do Egito, né? Porque vocês conhecem a história, né? Quem assistiu o Príncipe do Egito, né? Moisés ele era um hebreu que foi criado como egípcio, né? E aí num dado momento ele se revolta porque ele vê um egípcio maltratando o povo dele, e ele mata o egípcio e aí ele deu ruim, ele teve que fugir, né? Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte do Senhor. Né? Então, os midianitas eles já tinham né, um culto, né, a uma divindade, né? A divindade sagrada, né, que a gente conhece como tetragrama, né, Yud He Vav He no hebraico moderno, Yud He Wal He no hebraico bíblico, né, ele vem, ele não era uma divindade que também era adorada por outros povos, né? E por que Midian? Por que Moisés vai para Midian? Por que faz sentido isso? Porque Midian era uma confederação de tribos nômades e tinha se libertado da dominação egípcia, né? Ali aquela região de Canaã, né, que é miolo do Oriente Médio, ou eles estavam dominados por baixo pelo Egito, ou por cima, né, pela Assíria, Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, né, o Império Grego de Alexandre, né, Roma. Então, a dominação ou vinha de cima ou vinha de baixo. Né? E o Egito dominava aquela região e Midian se revoltou contra o Egito e conseguiu independência.
né? Então faria sentido Moisés ir atrás dos midianitas, né? E por que isso é interessante? Porque a gente tem um achado arqueológico na região né, de Israel atual, que é um templo egípcio erigido à deusa Hathor, né, que é a deusa primordial egípcia. E esse templo ele data do século XII antes da Era Comum, né, ou antes de Cristo, como queira, na região de Timná, em Israel. E a gente tem registros arqueológicos que mostram que os midianitas quebraram as estátuas de Hathor para consagrar para a divindade deles. Então, provavelmente, os midianitas tinham um culto monólatra, né? Assim, a gente não pode falar de monoteísmo. Monoteísmo é uma construção posterior, né? Mas a gente pode falar de a gente pode falar de monolatria, né? A gente pode falar de monolatria porque a monolatria era eu tenho ou pelo menos o enoteísmo, né? Eu tenho um Deus principal a quem eu adoro, ou eu adoro exclusivamente a ele, né? Mesmo Israel, num primeiro momento, ele desenvolve uma monolatria. Monoteísmo vai levar séculos para chegar lá, né? Nessa ideia. Dito isso, então, o que acontece? Né? Aqui você tem, ó, repara, né? Eu vou ter justamente aqui uma espécie de um átrio, né? Objetos externos aí para fazer lavagem cerimonial, etc., né? Limpezas, né? E por quê? Era literal o conceito de pureza, né? De se limpar, etc., porque você não queria sujar a casa de Deus, senão Deus ia embora, né? E você tem o Santo dos Santos aí, pequenininho, né? O que era o átrio, o santo lugar e o Santo dos Santos, né? Era como você ter, por exemplo, pega o Palácio de Versalhes. É como você ter a área externa do palácio, o palácio e os aposentos do rei, né? Então, assim, na área externa você recebia, né? Circulavam pessoas mais livremente. Dentro do palácio circulavam algumas pessoas especiais, né? Oficiais, gente convidada, etc. E no aposento real, só aquelas pessoas que cuidavam, né, do rei, ali né, das necessidades mais básicas do rei. E era assim, né, no tabernáculo e no templo israelita. Né? O átrio era onde ficava o povão, fazia sacrifício, levava oferta, etc. O santo lugar só entravam os sacerdotes, e um desses sacerdotes servia o Santo dos Santos, que era o lugar, era como se fosse o aposento de Deus, né? O quarto de Deus, vamos dizer assim. Tá? Então, esse achado midianita, né? Bom, alguém fez aqui a anotação, eu vou tentar apagar aqui, acho que consegui. Bom, então, esse achado midianita, né? Ele já dá uma ideia, mas de onde ele veio? Tem coisa mais antiga, tá? Esse mural, o mural egípcio do acampamento de Ramsés II, século XIV a.C., antes da Era Comum, na Batalha de Kadesh, e esse mural foi encontrado em Luxor. E você vê aqui no meio, tá? Bem no meio você tem uma estrutura semelhante, né? Com essa tripartição, né? Então, aqui você já tem o primeiro registro, era a tenda de Ramsés II. Como é que a gente sabe da semelhança? Porque a gente tem outros murais do mesmo lugar, né? Olha que coisa impressionante, esse mesmo mural relatando essa batalha, muito anterior aos relatos bíblicos, encontrado em Abu Simbel, que é a fronteira do Egito com o Sudão. Tá? Então aqui, repara, você vai ter justamente, né, o local principal ali, a sala do trono de Ramsés, né? Você vai ter os querubins, né, ou alguma coisa análoga a isso. Né? O que eram os querubins? Eram como se fossem divindade, depois vira anjo, né? Quando Israel vira monoteísta, né? Mas tudo que era divindade virou anjo, né? Óbvio, né? Sistema monoteísta não dá para ter divindade competidora, mas eram os guardiões, né? Eles guardavam os aposentos reais, guardavam os palácios. Por isso que na entrada de palácio, entrada da sala do trono, no próprio trono, né, de Tutancâmon, você tem
né, essas figuras elas aparecem. Tá? Então, estavam ali para guardar o Ramsés II, né, as pessoas prestando homenagem a ele aqui no meio, né, que seria o santo lugar, e a parte exterior. Compara com o tabernáculo, a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus, né? Tem todo um porquê da Arca da Aliança que a maioria das pessoas não compreende, mas aí precisaria ter uma outra palestra para falar, né? A gente tem muita gente trazendo visões esotéricas, mas sem se preocupar com a simbologia original. Nada contra, né, que você tenha uma visão diferenciada, mas primeiro entenda a visão original, né? Tem a ver com contratos, cartórios, alianças, enfim. Mas isso a gente fala numa outra oportunidade. Né? E aí você tem os sacerdotes, né, servindo ali, né, a menorá, que servia de iluminação, né, o candelabro, os pães, né, que ficavam perante, né, a tenda, a arca simbolizando a presença de Deus e lá fora, né, os sacerdotes fazendo lavagem, né? E, aliás, um detalhe, observe que o tabernáculo ele tem um interior de ouro, né, e fora ele vai ter objeto de cobre. Por quê? Quanto mais perto do aposento real, mais nobre, né? Então é como num palácio, né? As coisas mais suntuosas vão estar perto dos aposentos do rei, né? Menos suntuoso à medida que você se afasta. Você vai a Versalhes, você não vai ver ouro no jardim, né? Eu acho, pelo menos pelo que eu me lembre, não. Mas você vai ver ouro pra caramba ali perto dos cômodos dos reis, tá? Era mais ou menos a mesma lógica, tá? Aqui uma outra imagem, né? Aqui um mural, né, completo aí da Batalha de Kadesh, né, de Ramsés II, tá? E aqui só que por cima eu coloquei uma figura, uma imagem do Templo de Salomão. Então repara que o Templo de Salomão ele seguia mais ou menos a mesma lógica, né? Ele seguia mais ou menos a mesma orientação, tá? Mesmo jeitão, mesmo formato, mesmo tudo, tá? Muito bem. Então, a gente já entendeu o Ordo Abical, já entendeu os deuses e os anjos, né? Vamos agora, estamos entrando na penúltima parte, vamos falar rapidamente da geopolítica do Antigo Oriente Médio para depois falar da escada de Jacó, tá? Então, a geopolítica, o que a gente tem que entender é o seguinte, né? Na verdade, se você lê só a Bíblia como uma fonte de informações, né, você terá alguns problemas e algumas possíveis aparentes contradições, né, nos relatos, porque aconteceu uma coisa interessante. Na verdade, Israel e Judá não eram originalmente um povo só, tá? Cada um tinha, cada reino teve a sua origem, né? Pode ser que eles tenham ancestrais comuns e tal, mas o que aconteceu? O reino, né, quanto mais ao norte aqui, né, nesse mapinha, tá? Mais fértil. Quanto mais ao sul, mais desertificado, tá? Então, o reino de Israel estava, né, que está aqui em azul, estava numa posição privilegiada, né? Então ele era mais rico do que Judá, né? Judá, na verdade, tanto Judá quanto Israel sofreram dominações ou do Egito, que estava mais abaixo, né? Se você pegar uma imagem do satélite do Egito, você vê, né? O delta do Nilo é uma coisa impressionante, a fertilidade. Então, o Egito era muito rico por causa da fertilidade, esse miolo aqui era mais pobre, Judá era mais pobrinho do que Israel, e para cima era mais rico também, né? Você tem ali os rios mesopotâmios, etc., né? Então, o que acontecia? Tá? Normalmente eles estavam dominados ou por baixo ou por cima. Só que teve meio que um vácuo de poder no século IX, né, que foi quando a Síria, né, o reino arameu de Damasco, e a Síria estavam quebrando pau. A Síria não era ainda tão forte, a Síria já estava meio decadente. Tá? E aí, essa foi a época de ouro do reino de Israel, cuja capital era Samaria, né? E o principal templo era Betel, tá? Então, assim, aliás, eu dupliquei esse slide também sem querer. E o Israel tinha, a principal divindade de Israel era Elohim, ou
ou El, na verdade, né? El né, vamos dizer, Elohim é um termo um pouco mais genérico do que El, né? Mas, então, Israel, né, tinha uma tradição sacerdotal elohista, eles eram o povo de El, né? Como muitos outros povos cananeus também adoravam El, essa divindade El, né? E aí, os textos de Israel, né, são os primeiros textos que foram compostos da Bíblia, que eram os textos que chamam Deus de Elohim, etc. Né? A maioria, não todos, mas a maioria. O que aconteceu com Israel? Né? Israel tinha como principal templo Betel. Betel era o centro de culto. Né? A ideia de que só existia o templo de Jerusalém, a gente já sabe arqueologicamente que é posterior. Né? A gente tem vários achados arqueológicos de templos em vários lugares. Tá? O que aconteceu? Eles começaram a escrever, né, as histórias, né, dos seus antepassados, né, de Jacó, que era o antepassado de Israel principal, etc., etc., por volta aí do século IX, século VIII, né, que foi o apogeu, o ápice de Israel. Né? Aí Israel, né, se estranhou com a Síria, né? Judá teve um pezinho aí também, né? Eles tiveram conflitos que eu não vou entrar muito no mérito, que não é o foco da palestra. E a Síria veio, a Síria, né, veio e passou a ripa em Israel, destruiu tudo, acabou com o reino de Israel, exilou uma boa parte da população, né, arregaçou Israel de fio a pavio, né? Judá, que não era bobo nem nada, fez aliança com a Assíria, né? E aí, só que a Assíria, ela como era um grande reino, né, eles faziam muita guerra, então viviam tendo problema de ficar enfraquecido, né? Tinha problema de sucessão, tinha problema de guerra em várias frontes, etc. Né? Muito difícil o império se sustentar muito tempo sem ter altos e baixos. E aí, depois que Israel foi... né, na época do apogeu, na verdade, Israel dominava Judá, inclusive. Né? Judá era secundário, era um vassalo de Israel. A hora que Israel foi destruído, Judá cresceu. Judá ganhou território, Judá ganhou importância, né? E muita gente foi fugida de Israel para Judá. Né? E aí as tradições religiosas, elas já meio começaram a se combinar na época de Israel e elas terminaram de se combinar no reino de Judá. Judá adorava o tetragrama, né? A divindade que alguns traduzem como Javé, por isso vem a tradição javista, né? Então, por isso você tem textos na Bíblia que chamam Deus de Javé, outros que chamam Deus de Elohim, né? Tem a ver com essa amálgama de tradições. E o templo deles era Jerusalém, né? Judá vai se tornar muito importante para a Pérsia, quando a Pérsia quis quebrar o pau com o Egito, fortaleceu Judá como uma aliança estratégica, né? E aí também você tem, depois do exílio babilônio, né, que a Assíria vai ser destruída pela Babilônia, a Babilônia vai ser destruída pela Pérsia, a Pérsia vai ser destruída pelo Império Greco, né, pelo Império Grego de Alexandre, que vai se fragmentar e depois vai ser destruído pelo Império Romano, né? Era um comendo o outro ali, né? Um querendo querendo arregaçar o outro, um querendo destruir o outro, né? Então, qualquer semelhança deixa quieto, né? Então, assim, então o que aconteceu? Judá se fortaleceu, né, bastante, tá? E começou a criar as suas tradições. E foi quando a ideia do Templo de Jerusalém, né, começou a ganhar destaque. E hoje, se você ler a Bíblia, o Templo de Jerusalém tem muita importância na Bíblia, tá? Mas Betel ainda tem resquício de texto que fala de Betel, porque Betel foi um lugar importantíssimo, era o principal templo da época do Reino de Israel, tá? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque Betel vai ser palco da escada de Jacó, e aí a gente entra na parte final dessa palestra, tá? Então aqui eu peguei para vocês aqui apenas um pedaço que é a parte principal do relato da escada de Jacó, tá? E vamos levar em conta tudo isso que vocês viram e considerar que Betel era o santuário.
né, do Reino do Norte, tá? Eu tirei o que o Reino do Sul, né, o que os javistas acrescentaram no texto, deixei só essa partezinha aqui da escada de Jacó do que acontece, né? Como é que eu vou convencer alguém, né? Eu sou um sacerdote em Betel, tá? Como é que eu vou convencer o Reynold, né, a trazer as ofertas dele, os dízimos, né? O Reynold tem um rebanho, 50 mil cabeças de bode, né? Como é que eu vou convencer o Reynold a levar, né, a levar oferenda lá para mim se eu sou um sacerdote em Betel, né? Eu vou dizer exatamente o que diz o relato da escada de Jacó. Presta atenção. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, falando de Jacó, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir, né? E sonhou. Parênteses. Naquela época, até hoje a gente tem isso, né? Mas naquela época eles davam muito valor aos sonhos, né? Os profetas, muitas vezes eles tinham sonhos e as visões dos profetas eram ele meio que desmaiava acordado, né? E ele via certas coisas. Então, o profeta, ele normalmente não via igual, né, uma pessoa normal vê, assim, né? Isso é esquizofrenia, né? Assim, se eu vejo um negócio que não existe. Ele tinha uma visão, a visão era como ter um sonho, tá? Então, esse é o relato, inclusive a Bíblia chega a dizer isso, né? Que o profeta, ele tinha sonhos e visões. Então, quando eu quero falar de alguma coisa, uma visão, né, diferenciada, etc., né, usa-se o elemento sonho. Então, Jacó vai lá, ele pega uma pedra, né, e ele bota de travesseiro, né? Pedras eram muito importantes, né, porque pedras serviam de altar. Algumas pedras serviam de altares naturais até para as pessoas, né? E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os mensageiros de Elohim subiam e desciam por ela. Aqui eu deixei mensageiro. Então, repara, ele vê literal, assim, ali é o lugar onde eu subo até os deuses. Percebe? E temendo, disse, quão temível é este lugar, né? Eles tinham medo dos deuses. É a casa de Elohim, a porta dos céus. Isso é literal, pessoal. Era a porta dos céus. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Tá? O que quer dizer Betel? Beth, no hebraico bíblico, né? Ou Beit, no hebraico moderno. El, casa de El. El, né? O nome El, a divindade El, né? Significa poder ou poderoso. Né? Muito bem. Então, a escada de Jacó, ela representa exatamente isso. Olha, pessoal, é aqui em Betel, tá, que vocês vão ter acesso, né, e que os anjos eles vêm trazer bênção, né, e eles vão levar as coisas. Mal comparando, o que o Salmo 133 fala do Monte Sião, esse texto fala de Betel, porque esse texto é do Reino do Norte, é do Reino de Israel, é mais antigo, né? O Salmo 133 já é um salmo de Judá, já é mais novo, mais recente, né? Então você tem outros textos na Bíblia que vão dar a Jerusalém essa mesma importância, que vão dar ao templo de Jerusalém essa mesma importância que Betel tinha. Mas aqui era Betel, né? Então eles achavam, era literalmente isso, né? Provavelmente o travesseiro de Jacó, né? A pedra na qual Jacó se deitou, provavelmente era uma pedra do santuário de Betel, onde se fazia o sacrifício ou libação. Né? Libação era derramar vinho, né, com água, né, porque eles entendiam que os deuses também curtiam vinho. Né? Então, era isso basicamente. Tá? O texto de Betel, da escada de Jacó, qual é o significado original dele? Ele é uma propaganda, entre aspas, do santuário de Betel. Ele é um texto para dizer, é aqui que você tem que adorar a Deus, né? Lógico, as religiões elas vão ressignificar isso, né? Tem até um episódio, né,
já nos textos da religião cristã, né, onde Jesus está discutindo com uma samaritana, que era uma descendente do Reino do Norte, né, e eles discutem sobre qual é o lugar que ele deve adorar, né? E aí Jesus diria para ela que viria tempos em que as pessoas não adorariam nem lá nem cá, e sim espírito e verdade, né? E isso é importante, é um conceito importante dentro do cristianismo, né? Quer dizer, é aquela coisa de você transcender um pouco a necessidade de um local físico de adoração. O judaísmo ainda mantém muito isso, né? O judeu ainda faz oração virado para Jerusalém, entende que é lá, né? As linhas mais modernas de judaísmo já estão mudando um pouco essa relação, estão se modernizando, né? E tendo uma outra forma de ver as coisas. Tá? Mas as linhas mais tradicionalistas, ortodoxas, etc., mantêm essa percepção. Tá? Então a coisa era bem literal. E o que inspirou a ideia de uma escada? Né? Isso é inspirado nas zigurates da Mesopotâmia. Tá? Zigurate eram essas torres, assim, né? Templo-torre, que existem ao longo de toda a Mesopotâmia. Né? Você tem isso entre sumérios, você tem isso em território assírio, território babilônio, e as zigurates também vão ser elas vão inspirar a história da Torre de Babel, que é outra história bíblica também bem interessante. Ali a Torre de Babel é uma história, é uma polêmica contra a Babilônia, né? Né? E aí também é outro tema, tá? Mas por que eles faziam esses templos com escadão, com vários níveis de altura, né? Alguns tinham 7 andares. Por que eles faziam isso? Por uma razão muito simples. Eu não falei para vocês que os deuses moravam lá no alto, né? Moravam no céu literalmente para eles? Então, onde que eu vou construir um templo? No monte, né? Eu vejo, inclusive, os montes com fenômenos meteorológicos, etc. Eu entendo que os deuses ali habitam. Agora, pensa num camarada que mora na várzea de um grande rio, né? Como acontecia com povos mesopotâmios ali, né? Às margens do rio Tigre, do rio Eufrates, né? Eram regiões planas, né? Não eram regiões muito altas. Então, o que eu faço, né? É aquele famoso ditado, né, árabe, né? Se a montanha não vem a Maomé, Maomé vai à montanha, né? Então, assim, eu não tenho um lugar alto natural. O que eu vou fazer? Eu vou construir um negócio altão, super alto, né? E eles tinham essas escadas que serviam, né, inclusive até para os próprios sacerdotes subirem e tal, né? E essas zigurates é que inspiraram a ideia de uma escada que sobe até o céu. Tá? Aqui temos um exemplo da zigurate de Ur, né, do século 21 antes da Era Comum, veja, né? Que interessante, né? Nós estamos no século 21 depois de Cristo, né, depois da Era Comum. E essa zigurate ela é do século 21 e foi restaurada depois no século 6, né? E aqui um comentário, né, um texto da IVP Bible Background Commentary, que é uma obra literária que eu gosto muito de usar, uma das minhas fontes aí nas minhas aulas, é uma fonte legal, né, para dar um panorama cultural. Ela diz assim, a escada ou escadaria, né, porque né, pode ser tanto escada quanto pode ser escadaria no hebraico, né, que Jacó vê em seu sonho uma passagem entre o céu e a terra. A palavra comparável em acadiano é usada na mitologia mesopotâmica para descrever o que o mensageiro dos deuses usa quando quer passar de um reino a outro. Aquilo que eu falei, né? Esta escadaria mitológica que os babilônios procuraram representar na arquitetura das zigurates. Então, os babilônios eles construíram as zigurates pensando nisso, né? Que foram construídas para fornecer um caminho para a divindade descer ao templo e à cidade, né? Então, servia para os deuses subirem e descerem, ou, né, dependendo
da sua teologia para os mensageiros dos deuses, né, subirem e descerem, né? Portanto, o sentido original, né, de Betel era justamente a ideia de ratificar, né? O sentido original do texto Escada de Jacó era justamente ratificar como um ponto onde os anjos, os mensageiros, levavam ofertas e traziam bênçãos. Tá? Então, esse era o objetivo, era para realmente fortalecer política, economicamente, etc., o santuário de Betel. Né? Então, foi com esse propósito que eles escreveram essa lenda ancestral. Né? A gente costuma achar que as lendas ancestrais na Bíblia, né, elas são relatos históricos e não são. Né? Elas são relatos etiológicos. O que é etiológico? Elas eram construídas para poder ensinar uma lição. Né? Elas são altamente parabólicas. Até hoje o povo judeu conta muita parábola. Né? Não à toa nos escritos do Mar Morto você encontra os patriarcas com outras histórias que não estão na Bíblia. Né? Aí tem gente que faz sensacionalismo. Histórias perdidas da Bíblia. Não, não é. É que eram outras lições que estavam sendo passadas. Né? Isso é muito. A gente herdou um pouco na maçonaria essa prática, embora não com uma conotação religiosa, né? Mas de contar lendas, etc., para transmitir e ilustrar alguns pontos. Porque é muito mais fácil, né, como um artifício mnemônico, né? E, aliás, o Clóvis Gregório, né, um grande colega do site maçonariatupiniquim.com.br, ele tem uma palestra magnífica, né, sobre a arte da memória, onde ele fala, e ele sem querer, ele tangencia esse, né, sem querer que eu digo, ele não combinou comigo isso, mas ele tangencia exatamente esse ponto, né, o quanto uma história tem facilidade de transmitir, de ajudar você a memorizar, né? Então, assim, eles queriam ensinar que o povo de Edom era rival do reino de Israel. Eles contavam a história de Esaú e Jacó, os dois ancestrais, como caindo no pau, né? Então, num dado momento, a Síria, né, faz aliança com Israel e trai Israel, né? Aí isso é contado para o povo com a história de Labão, o arameu, né, traindo Jacó, né, enganando Jacó na sua configuração com ele e assim, né, por diante. Então era assim que eles contavam, que eles narravam as histórias, né? O cristianismo herdou um pouquinho isso, né? A literatura de Jesus ele traz parábolas, etc. Mas isso permaneceu muito forte no judaísmo, né? Mesmo até pouco tempo atrás, né? Até hoje você tem muitos contos, muitas parábolas sendo contadas aí pelo povo judeu, né? Eu já vi até parábolas de outros povos importadas, né? O povo judeu não tem problema nenhum de importar culturalmente coisas de outros que eles acham úteis, né? Eu falei de algumas aqui, né? Eu acho isso muito interessante. Bom, então, pessoal, dito isso, né? Apenas aqui eu coloquei esses, eu não vou repassar tudo, mas está aqui a bibliografia que foi utilizada, né? São fontes acadêmicas, né? Eu gosto de mostrar as minhas fontes, né, e de fundamentar com profissionais acadêmicos, né? E aí eu utilizei exatamente isso, historiadores, exegetas, né, pessoas de universidade, etc., e não líderes religiosos. Né? Então aqui eu apresentei para vocês uma visão mais acadêmica, mais exegética, mais histórica. Visão religiosa, ou visão mística, ou visão maçônica, já são outras visões dentro de um outro contexto. Né? Muito bem. E aí, pessoal, né, convido a todos a quem quiser assistir o meu canal, né, o youtube.com/c/monoteísta, será muito bem-vindo. Quem quiser fazer contato comigo, né, o celular está aí, 11 941999494, né, só não me mande mensagem de política, por favor, senão eu bloqueio. Mas estou à disposição dos irmãos aí para o necessário. E convido a todos também a visitar o Prumo de Hirã, que é um site do meu grande irmão, né, do amigo Luciano, lá do Gorge, né, Luciano Rodrigues, que tem muito conteúdo legal. Ele é um historiador de mão cheia, né, e também, de vez em quando, eu escrevo também como um autor convidado aí para o site dele. Não só trazendo um pouco desse panorama religioso, né, assim, não no sentido de dogma, né, mas já que a maçonaria faz uso
de muita simbologia bíblica, né, evidentemente que a minha profissão me permite trazer algumas informações adicionais que possam, de repente, enriquecer a experiência aí dos irmãos, né? Então, espero que com essa palestra tenha conseguido passar para os irmãos uma visão um pouco diferente, né? Trazer novas formas de ver a escada de Jacó, Oro do Abical, alguns objetos que estão no templo, né? Na verdade na loja, na sala da loja, né? Bem como também a ideia do Templo de Salomão, né? O que é a escada de Jacó originalmente, né? Depois você vai ter outros desenvolvimentos teológicos em cima da escada de Jacó, não fica só nisso, a Cabalá tem a visão dela, né? No catolicismo vai ser usado para a visão deles, né? E tudo isso também a gente pode olhar e ver, né? Já que a maçonaria não surgiu logo depois do judaísmo, né? No Segundo Templo, ela não foi influenciada só pelas visões judaicas, né? Ela também foi influenciada por outras visões que vale a pena a gente conhecer e enriquecer, né? Sempre sabendo separar o que é a maçonaria e o que são pontos de convergência aí por abordar temas semelhantes.